servos, Deus tem os seus profetas, Deus tem os seus homens, as suas armas, os seus instrumentos na terra para abençoar a vida daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Se João tivesse que citar a Gaio alguns exemplos de pessoas do bem, para que ele pudesse seguir, ser influenciado, tentar se espelhar, ser parecido, a Bíblia Sagrada tinha muita gente. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre alguns destaques da Bíblia Sagrada para influenciar as nossas vidas nos dias em que nós vivemos. Culto de mocidade. Eu quero saber só uma coisa, nessa noite tem alguém aqui que tem mais de 100 anos de idade? Se puder manifestar com a mão. Não temos? Então todos nós somos jovens nessa noite. Somos jovens na presença de Deus. Você é um jovem ainda na presença de Deus. Vamos falar de uma forma geral a juventude que é a igreja de Cristo na terra. Quando se fala para a mocidade, para a juventude, deve-se pensar e se lembrar que é uma fase difícil de ser atravessada na terra. Porque na vida do homem, na vida do ser humano, pelo menos 3 fases nós passamos na nossa vida: a infância, a adolescência e a maturidade. Nós temos o departamento da juventude e o departamento dos adolescentes. Mas segundo o estatuto da criança e do adolescente, a adolescência vai dos 12 aos 18 anos de idade. Então nós somos adolescentes nessa noite aqui para aprender com Deus. Na infância é onde nasce o caráter do homem. Segundo a psicologia, até os 12 anos de idade o homem forma o seu caráter. Na infância nós precisamos da presença de um adulto para tudo que nós formos fazer. Uma criança é levada por um adulto, onde quer que o adulto quiser ir, ele pode levar uma criança, porque ela necessita de um adulto, da presença de um adulto, para o conduzir e fazer. Logo quando chega na adolescência, quando começam a criar os conflitos interiores, porque é uma fase de transformação psicológica, é na adolescência que começam a nascer os pensamentos do futuro. É quando começa a chegar na nossa nariz o cheiro da liberdade. E a gente começa a querer dizer, com 18 anos eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. É o período que o jovem começa a se identificar com a sociedade que vive. É o período que o jovem começa a se identificar com quem ele vai ser amanhã ou depois de amanhã. É na juventude que nós começamos a abraçar os nossos sonhos da nossa vida e eles parecem mais concretos que reais. É na juventude que começam a nascer os nossos pensamentos para o dia de amanhã e a gente começa a dizer: eu quero estudar para ser isso, ser aquilo, quero ser isso amanhã, depois quero ser uma bênção na casa de Deus, quero ser pregador. É na juventude que começam a nascer esses pensamentos. E por causa destes pensamentos e dessas características que nascem dentro da juventude, do período da juventude, é que a preocupação da igreja deve ser maior com a nossa juventude. Porque quando nós começamos a traçar os novos projetos, os novos planos para o futuro da nossa vida, e geralmente os jovens que estão dentro da casa de Deus, na igreja, têm planos a serem tratados ou traçados na presença de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, e logo que eu me converti, a gente tinha festa na nossa cidade, eu participei da festa, a primeira festa, o pregador era o Everson Mendes. Eu me lembro que no começo da caminhada da fé, eu comecei a olhar para aquele homem e comecei a dizer no meu coração: um dia eu quero pregar igual ele prega. Era novo convertido, tinha voltado para a igreja recentemente, tinha sido crente mais jovem, mas nunca pensei em pregar, em louvar, não tinha isso no meu coração.
fazem aquelas frases que dizem: olha, no mundo é melhor, aqui dentro a gente não tem liberdade, aqui dentro é tudo muito parado, é tudo muito quieto, você vai passar a sua juventude aqui dentro, não vai ganhar nada, não vai aproveitar a sua juventude. Onde começam a nascer aquelas frases que começam a entrar no coração do jovem, que ele começa a olhar para o mundo de uma forma diferente. É exatamente neste período que a igreja deve se preocupar com o homem, com a nossa juventude. O poder de influenciar e o poder de ser influenciado. Logo Deus tem os seus caminhos. Logo Deus tem os seus projetos e os seus sonhos para a nossa juventude. E no dia que eu fui convidado, em outra oportunidade, pelo jovem para pregar aqui, estava desenvolvendo uma mensagem que pudesse falar com a nossa juventude, influenciar, trazer bons pensamentos e novos projetos para ele. Deus colocou no meu coração essa palavra, o poder de ser influenciado. E no desenvolver da mensagem, o Senhor começou a me citar homens da Bíblia Sagrada que podem ser tomados como exemplo dos nossos jovens e das nossas vidas. Na caminhada da fé, é necessário nós termos obediência ao nosso Deus. Isto é necessário termos, é fundamental para a nossa vida sermos obedientes a Deus. A Bíblia Sagrada nos traz alguém que foi destaque na obediência. Muita gente, escolhemos um, Noé. Quando Deus chega a Noé e diz: Noé, faça para ti uma arca, porque vai vir um dilúvio sobre a humanidade e todos aqueles homens vão morrer. Faça para ti uma arca, eu vou te salvar tu e a tua família. Noé teve que ser obediente para obedecer a Deus. Só com muita obediência para seguir esta ordem. Porque nos tempos de Noé nós sabemos que não chovia. Apenas da terra subia um vapor e irrigava as plantações. Ora, como é que viria um dilúvio se não tinha chuva? Noé acatou aquela ideia, aquele pensamento de Deus, aquele projeto, e logo começou a fazer a arca. Obediência na casa de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Noé foi obediente, construiu a arca. As pessoas olhavam para Noé e diziam: está ficando maluco, está ficando lelé, já está batendo a cabeça, já está fazendo tudo errado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Noé tinha certeza no seu coração, e foi e construiu a arca, e logo Deus abriu as janelas dos céus, e veio a chuva, e veio o dilúvio. Aqueles homens, a humanidade morreu, Noé foi salvo por causa da sua obediência. É necessário obedecermos aos mandamentos de Deus nos dias em que nós vivemos. É necessário nós estarmos na casa de Deus, mas nós sermos obedientes aos seus mandamentos. Eu sei que às vezes tem coisas que parecem muito difíceis de se seguir, mas a Bíblia traz a vida de Noé como um vitorioso na terra pela sua obediência. Se tiver que seguir alguém dentro da Bíblia Sagrada pela obediência, olhe para a vida de Noé. Coragem. É necessário termos coragem para fazer a obra de Deus. É necessário ser corajoso.